Mais de um século se passou desde o naufrágio do Titanic, mas os destroços ainda permanecem no fundo do oceano. Por que ninguém pode retirar nada de lá, nem mesmo um parafuso? Há um motivo surpreendente por trás desse mistério. Eu me surpreendo até hoje com a quantidade de pessoas que se interessam pelo Titanic. É uma coisa impressionante. Não tem, né? Impressionante. Você sabe que outro dia eu fiquei sabendo que no Brasil existe uma associação dos pesquisadores do Titanic. Eu achei fabuloso isso, uma associação dos pesquisadores do Titanic. Eles se dedicam a pesquisar tudo que diga respeito ao Titanic. Bem interessante. Eu vi um vídeo no YouTube que o cara conta a história do verdadeiro Titanic. Aí tem um outro vídeo que é a história do Titanic brasileiro. Mas o Titanic já ganhou similares no mundo inteiro, né? Na Argentina tem o Titanic argentino, aqui também. Todo lugar que tem um... Mas é o que? Uma réplica, não? Não. Todo lugar que sofreu um naufrágio trágico é apelidado de Titanic daquele local. Daquele negócio, né? Mas a história do Titanic fascina mesmo, né? Porque era um navio o maior da época, né? Então, você sabe que, voltando a falar do Titanic, por exemplo, chegaram ao ponto de fazer simulações em cima do filme do James Cameron, que é uma história romanceada, né? O personagem, o Jack, o Leonardo DiCaprio, não existiu na vida real, foi um personagem criado pro filme. E eu não sei se vocês lembram, mas uma das cenas mais impactantes é que ele está com a Kate boiando no mar. Eles estão e a tábua, né? Uma porta, na verdade, né? E ela está em cima e ele está dentro d'água e ele deixou ela ficar em cima e ele acaba morrendo por isso, de hipotermia, né? E aí levantaram-se todas as teorias de que se era possível ele ter sobrevivido se ele subisse na prancha. Eu já vi o Twitter discutir muito isso. Isso já deu várias discussões. Aí chegou ao ponto que a equipe fez uma simulação disso. A própria equipe do Cameron fez uma simulação do que teria acontecido se ele tivesse subido na prancha também. Quer dizer, é fabuloso, né? Porque estão fazendo avaliações científicas de algo que é fictício. De algo ficção, exatamente. Mas uma coisa que sempre levantam é como que ele assim, o que causou o naufrágio dele, tudo bem, né? Que ele bateu no iceberg, papapá. Sim. Mas eles têm a ideia de como que ele afundou, né? Sim, porque ele partiu. No começo pensava que era de um jeito, aí quando o James Cameron mergulhou, que ele viu, né? Que não podia ser, né? Que ele cai, depois ele quebra e depois vai, né? Se separam lá embaixo as partes, inclusive. Mas aí agora, acho que há pouco tempo saiu uma outra ainda reconstituição, né? Que eu acho que ele... Sim. As partes estão separadas, então ele deve ter quebrado em algum momento. E você sabe que o Titanic tem dono, né? O Titanic os direitos do Titanic pertencem a uma empresa americana. Ainda é? Sim, ela tem o direito de tudo que está lá no Titanic. Mas como assim? Ela comprou? Parece curioso, mas você pode comprar um naufrágio. Não. Você pode ser dono. Porque pode ser que tenha coisa ali que vale muita grana. Você pode ser dono de um naufrágio. Muitos países permitem isso. A Inglaterra permite, por exemplo. Você pode comprar um naufrágio, você é dono dele. O que não quer dizer que as outras pessoas não possam visitá-lo. Mas você pode explorar ele turisticamente falando? Não tem. Depende do naufrágio. Se ele tiver conotação histórica, não, porque aí entra a questão da preservação do patrimônio, da história. Mas você pode ser dono. E o Titanic pertence a uma empresa que tem os direitos do Titanic. Então, teoricamente, todas essas empresas que... Tem que pagar. Não tem que pagar. Elas não podem tirar nada lá. Não podem coletar um parafuso lá do chão, porque aquilo tem dono. Entendi. Podem olhar, podem visitar. Não sei se pode penetrar. Creio que não. Tá? Mesmo os robozinhos. Mas não pode tirar nada, porque tem dono. E é muito curioso essa questão de você comprar um naufrágio, né? Porque você compraria uma coisa que... Pô, mas você tem um tesouro ali... Que você não pode afundado, nem... Bom, isso sim. Mas você ser dono de algo que não tá... Mas você pode avaliar antes de comprar? Ou como que é? Tem igual o carro de leilão. Porque se puder avaliar, você vai ali. Eu não sei como quantificam o valor de um naufrágio. Acho que tem muito a ver com a questão histórica dele, né? Também, né? Não, mas o que eu falo assim, se você puder avaliar, sei lá,
um naufrágio de um determinado período, muito provavelmente os caras transportavam ouro ali dentro. Então o ouro deve estar lá. Sim. Aí você avalia que e fala, caramba, cara, eu compro... Mas esses onde existe evidências de haver coisas preciosas, esses não são. Não fazem, não entram nesse pacote da venda. Entendi. Porque aí a questão é mais polêmica, porque ela envolve, às vezes, até diferentes países. O país que era dono da embarcação, o país para onde a mercadoria estava sendo levada, o país da onde saiu a mercadoria, entendeu? Aí envolve uma questão internacional. Então, não, sim, com nesses certeza. casos, mas será que o Titanic ainda tem coisa? Tem coisa valiosa ali nele, né? Mas, com certeza. Porque tem coisa ali que não quebrou, né? Não tem? Tem Com prato certeza. que tá inteiro, tem coisa que tá inteiro, né? Com certeza. Com absoluta certeza. Se o cara, porque, por exemplo, o cara você pode comprar como que a gente fala? Num negócio futuro. Por exemplo, hoje eu não tenho tecnologia, mas pode ser que daqui uns 10 anos tem uma tecnologia capaz de eu entrar lá e pegar, tipo, a pilha de prato do Titanic inteirinha e trazer. Sim. E aí, pô, isso aí deve valer uma grana. Sim. Deve valer uma grana. É que essa questão da exploração dos naufrágios tem também uma questão moral, né? Assim, porque naufrágios onde houve vítimas, você tem que entender que morreram pessoas ali, né? Então aquilo ali não deixa de ser uma sepultura, né? Então, e a violação de sepultura é crime, não é? Então, teoricamente, naufrágios onde morreram pessoas, a permissão para exploração, para visitação é muito severa. Porque envolve questões éticas, né? Você está entrando num lugar onde pessoas morreram, né? Podendo até encontrar, eventualmente, ossada, né? Mas por que então essas empresas fazem essas excursões, entendeu? No caso do Com Titanic, submergíveis para o Titanic. no caso do Titanic é porque a fila de pessoas interessadas em visitar o Titanic não cabe nesse bairro aqui. É impressionante. Mas o Titanic é uma tragédia humanitária. Sim, é uma tragédia. Morreram 1.200 pessoas. E como que eles justificam isso? Eles pagam alguma... Não, mas eles não taxa? penetram no navio. Todas essas excursões ao Titanic visitam o Titanic só por fora. Não penetram nada. É como se visitar um museu, né, cara? Na verdade, o Titanic... É como você, mal comparando, é como você ir num cemitério e não violar nenhuma tumba, entendeu? Você visita... mas deve ter alguma ONGzinha que deve achar isso um absurdo, né? Tem muito essa questão de que os historiadores, por exemplo, não no caso do Titanic, mas para embarcações mais históricas, assim, todos eles defendem que não se deve tirar nada, deixar tudo lá. Ah, sim, tirar até com... Mas mesmo assim, você... E acontece isso com muita frequência, tá? Acha uma embarcação do século XVI, tá? Tem lá um monte de resíduo da embarcação, tá? Os historiadores defendem que nada deve ser retirado de lá. Tudo tem que ser deixado lá. Ainda que, é um pouco questionável isso, ainda que, ficando tudo lá, você priva as pessoas de conhecer aquelas coisas. Então, aí entra um negócio... Aí você começa a questionar para que tem museu, então? Então, essa é uma dúvida, isso é um negócio que tem muito. Eu tive em Pompeia. Né? Já fui também. Então, eu tive em Pompeia. O que acontece, o que o pessoal fala é o seguinte: quando você, por exemplo, você lá em Pompeia, você entra naquelas casas, tem um desenho na parede. Exato. Logo que descobriram Pompeia, o pessoal começou a tirar tudo dali e levar para o museu. Aí eu conversando lá com o pessoal, o que o pessoal fala é o seguinte: quando você tira, por exemplo, uma parede daquela e leva para o museu, você tira ela do contexto. É verdade. Então, por exemplo, eu visitar uma pintura lá de Pompeia num museu, ela pode não representar nada. Quando você visita ela dentro de uma casa em Pompeia, você fala, caramba, aqui era a mesa de, sei lá, de jantar dele. E na sala de jantar, normalmente as paredes eram coisa de comida. É muito engraçado isso. Então, você mantém o contexto. Tanto que Pompeia ela ficou histórica por causa disso. De manter as coisas ali para deixá-la no contexto histórico da parada. Que, aliás, é fabuloso, né? Entendeu? Então, talvez eles usem isso na mesma situação de naufrágios. Porque se você tirar uma peça de uma embarcação do século XVI, você tira ela e leva para o museu, uma coisa, tudo bem que a restrição para você ver lá no barco é muito bem, poucas pessoas vão. Pouquíssimas. Mas você vê o navio naufragado do século XVI, no lugar onde ele naufragou e tudo, aquilo ali tem um contexto muito maior, você vê um pedaço dele num museu, né? Tem isso, né? Mas eu acho que porque existe hoje esse negócio aí
que é, na verdade, nem é da história, viu? O pessoal chama de arqueologia. Sim. Chama arqueologia contextual. Sim, sim. Então é você não tirar uma coisa do... Porque você tirou aquilo lá, cara, foi igual o Rodrigo Silva lá. Ele visita Jerusalém. Ele acha um potinho lá e ele pega o potinho e traz aqui para Campinas. Uma coisa você vê o potinho aqui, outra coisa você vê o potinho onde ele estava mesmo. Então isso é uma discussão muito grande que tem no pessoal. E Pompeia eles conseguiram fazer isso. Então hoje em Pompeia não tiram mais nada. Eles deixam ali pra galera visitar. Tudo bem que visitar Pompeia é muito mais fácil que eu visitar um navio que tá naufragado. Até eu já fui a Pompeia, por exemplo. Mas é isso, né? Mas tem muito desses casos, né? Agora, por exemplo, nesse momento tá em curso um projeto de... Não vamos chamar de exploração, porque não é bem exploração, mas um projeto que envolve o governo da Colômbia de retirar alguns objetos do naufrágio de um galeão, que é considerado, até esse momento, o tesouro, digamos assim, mais rico de todos os tempos, submerso, de um galeão que foi encontrado na costa da Colômbia, o San José, e o governo da Colômbia, essa é uma pendenga que envolve o governo da Colômbia, o governo da Espanha, o governo dos Estados Unidos, envolve países, porque é muita coisa que tem lá e muita coisa valiosa. Estamos falando de ouro, esmeralda, e o governo da Colômbia tem um projeto que ele quer retirar algumas coisas de lá e criar um museu em Cartagena para mostrar o contexto da história daquele naufrágio. E aí entra a polêmica, não pode tirar nada, mas está a 600 metros de profundidade, então ninguém vai conseguir visitar aquilo nunca, porque só um robô que chega naquela profundidade. Mas existe uma forte tendência do governo da Colômbia de colocar em prática isso, porque o naufrágio está nas águas do país deles, embora o barco não fosse deles, fosse espanhol, atacado por ingleses, e quem descobriu foi uma empresa americana. Então você vê o tamanho da encrenca, envolve 4 países aí, essa pendenga, tá? Vai acabar chegando no tribunal de Haia para arbitrar o que vai ser feito. Mas tem essa discussão, porque você já tem imagens, que já fizeram imagens do fundo, e é impressionante. Está falando de um naufrágio de quase 400 anos atrás, e tá lá, você vê moeda ainda Legal. na areia, né? E eles têm um projeto de tirar e criar um museu, mas... O que você acha, Sérgio? Vale a pena tirar? Cara, eu acho que tirar algumas partes assim... Eu também sou favorável. Eu só seria Algumas favorável, coisas, cara. sim. Algumas coisinhas, né? Eu acho que sim. Porque é uma maneira de você tornar acessível às pessoas. Do Você pode contrário, ninguém vai ver. conhecer o que era da época, né? Do contrário, ninguém vai ver. Tecido, E aí desce uns moeda. robôzão com umas câmeras ferradas, 4K, e faz um baita de um vídeo e põe ali no museu junto, entendeu? Que foi o que fizeram, por exemplo, com o barco do Shackleton, o Endurance, que descobriram na Antártica 3 anos atrás. Eles fizeram exatamente isso. Tiraram um parafuso de lá, mas fizeram um mapeamento em 3D fantástico do naufrágio, até porque o barco está inteiro, né? E está começando a ser exibido agora. É muito legal. Muito legal. Mas não Você acha a tiraram história nada. do Shackleton a mais fantástica, assim? Ela era uma história emblemática, né? Porque é uma tragédia que não existiu, porque todo mundo se salvou, né? Todos eles foram resgatados pelo próprio Shackleton. Shackleton fez uma coisa impressionante, um exemplo de liderança, porque ele não perdeu nenhum tripulante, apesar de ter perdido o barco, apesar de tudo indicar que todos teriam morrido, e não morreram graças ao que ele fez, que ele saiu, foi buscar ajuda, voltou, etc. Mas o barco acabou sendo destruído. E o barco é um barco emblemático, o Endurance, porque ficou trancado no gelo mais de ano, até que foi esmagado. Esmagado não, mas ele rompeu o casco e afundou. E afundou e o gelo veio por cima, né? E ficou coberto lá, até que descobriram aí recentemente. Uma expedição fantástica, e aí fizeram isso que a tecnologia hoje em dia permite, né? Muito mais do que foto. Eles têm a embarcação inteira em 3D. O Titanic está no mesmo processo, né? De você ter a sensação de estar vendo o Titanic na sua frente, com essas imagens em altíssima definição. É uma coisa... A arqueologia subaquática é uma coisa fantástica. Sensacional, tá doido. Tem noção de quanto custa uma viagem num submergível até o Titanic? Não.
exatamente não sei, mas caro. Com certeza caro, porque é um veículo desse... O Titan, que era o maior de todos, levava 5 pessoas, né? Então... Quanto tempo demora mesmo pra chegar lá? O Titan, acho que, se não me engano, eram 3 horas, eu acho, de descida. Por volta 3 horas só? É, por volta para descer. E mais o outro tanto para voltar, né? Mas eu arriscaria dizer que uma descida dessa, se ainda fosse operada pela mesma empresa, eu arriscaria dizer que ela estaria na faixa de uns 300, 400 mil dólares, eu acho. Acho que pro espaço. Mesma coisa, né? Mais ou menos. A Blue Eles falam Origin que seriam uns 250 mil dólares. Isso aí. Mais A ou Blue menos. Origin tá com esse projeto, né? A Blue Origin tem, né? Tem esse projeto aí. É engraçado o Richard Branson, né? Que o Richard Branson fez anal. O Richard Branson nunca se aventurou pro fazer um Mar. submersível, né? Pois é. Porque ele tinha um navio, né? Sim, o navio dele é famoso, né? sim. Ilha também. Ilha e tudo, É. né? Ele devia ter... Ele nunca se É. perdeu de balão. E ele era desses caras, né? Ele é da linha do Vescovo lá, entendeu? Exatamente. Ele Aliás, tinha um perfil muito parecido. Muito parecido, né? Muito parecido mesmo. Que ele... Lembra quando ele foi dar a volta de balão lá e o balão dele Lembro. se perdeu e ele caiu e ficou lá mandando... O Richard Branson é maluco, cara. Engraçado ele nunca ter se aventurado em fazer um... Era Virgin, né? É a Virgin, isso aí. Engraçado, pra mim ele ia fazer alguma aventura. Você chegou já a entrar em algum desses submarinos aí, submersíveis? Assim? Não. Eu já entrei em submarino normal, submarino militar, mas nesses submergíveis não, esses pequenos eu nunca entrei, não. Valeu por acompanhar até aqui. Se curtiu o papo, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!